Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Vou fazer aquele merchan básico, né? É um motivo de alegria estar aqui falando para essa plateia. Com certeza tem pessoas aqui que têm mais anos dos seus esforços do que eu tenho de vida. Não que eu seja novo, mas eu já conversei com algumas pessoas aqui e já trabalharam com algumas coisas que eu nunca vi. Mas não vou dizer nomes, porém temos pessoas aqui com uma caminhada muito grande e eu acho que é muito bom poder falar para vocês, né? Eu acho que demonstra humildade e como a comunidade ela está aberta, né, para ouvir pessoas com todas as faixas etárias de idades e experiências. E tecnologia é isso, né? Seus esforço é isso, é o incentivo, é essa participação. E, primeiramente, já queria dizer que vocês caíram em um golpe. Esse tema aqui é um tema fake. E por que vocês caíram em um golpe, né? De devem parar de mim. Como evoluir para a plataforma sem perder a sanidade? Primeiro, eu não sei como. Tá? Não tem uma fórmula mágica para fazer isso. Mas vamos construir aqui um pouco e conversar, né? Eu quero que isso aqui seja uma conversa e a gente possa refletir em ações que são importantes para o bom desenvolvimento do sistema, do software, né? Entrega de projetos, que é o nosso objetivo final. Coloquei um subtítulo, que é basicamente, né, a plataforma Salesforce não para de mudar e nós precisamos evoluir juntos. E a grande pergunta é, como evoluir sem surtar, né? Então, é a pergunta do momento, né? Como não enlouquecer ou cometer algum assassinato. Sobre mim, rapidamente, poucos sabem, né? Mas eu me chamo Wesley. Atualmente estou na posição de sysadmin senior, atuo com seus postos praticamente 5 anos e sou apaixonado por tecnologia e entusiasta do ecossistema, né? Atualmente trabalho focado no Service Cloud, com Aspenbot, GitForce. Vou ter até asterisco aqui, porque eu não sou especialista em GitForce, tá? Não sou especialista em AI em 13 meses, mas tenho avançado, né? Tenho usado o Data Cloud, inclusive, para extrair mensagens de histórico de mensagem, etc. Então, estou um pouco entusiasmado com isso. Eu comecei, né? Inclusive, eu encontrei o Pedro aqui, que a gente fez o mesmo treinamento há anos atrás e na consultoria. Comecei na consultoria, como um dev funcional ao mesmo tempo, e aí depois eu saí dessa consultoria, fui para a empresa onde eu piso, o mestre ali trabalhava, e me encontrei como um funcional, né? Então, eu trabalhei em vários projetos com ele, principalmente, né? Fiz algumas cagadas, ele corrigiu, mas fazer a parte, faz parte, né? Do processo. E, enfim, participei de treinamentos que dava de Apex, né? Lá, no Node e tal. Então, é um cara que manja muito e então estou sempre atualizado. Mas foquei minha carreira na parte funcional e agora estou como admin de Service Cloud em geral. Introdução. Um ponto que eu não falei, mas é importante. Eu comecei em TI como um analista de Service Desk. Trabalhava com suporte. E eu te garanto a todos, eu desafio cada um ficar uma semana aqui no Helpdesk, na qualquer empresa. Se você acha que esse trabalho é estressante, dá para o Service Desk. Então você entende, né? É uma dor complicada. Então, e isso conecta um pouco com a minha carreira, porque no final, hoje, eu trabalho com Service Cloud e eu luto para melhorar a vida dos atendentes com o Salesforce. Então, isso me ajudou eu conheço, né? Eu sei o que eles vivem e o Salesforce ajuda a trazer um pouco mais de qualidade de vida para eles também. Então, introdução. Entre bugs misteriosos, logs infinitos, decisões técnicas que parecem apostas e deadlines que não perdoam. Existe um caminho possível. Eu acho que existe. Então, um caminho que envolve boas práticas. A tão esquecida boa prática. Governança, evoluções técnicas e, acima de tudo, resiliência, né? Porque a gente tem que persistir no que é certo. Então, a resiliência ajuda a gente a não parar no meio do caminho. Essa palestra é um convite para você que é admin, dev, funcionário, arquiteto, customer success, né? Então, todo mundo que está envolvido com esse ecossistema, para que possamos refletir, né, sobre o desafio do dia a dia e encarar as dores que tiram o sono. Quem aqui nunca perdeu o sono por causa de um banho? Quem já sonhou, que nem conseguiu dormir. Né? Então, acho que é um ponto, né? Que todo mundo sofre em algum momento da vida.
Mas existem ações que podem ajudar a gente a não surtar. E agora a gente vai para um tópico, né? Eu separei dois tópicos para ser rápido, então primeiro vai ser a questão dos problemas que tiram o sono. E aqui eu tenho uma lista, né? Bugs, dados incorretos, né? A gente fala muito de qualidade de dados. A gente fala de Agent Force, principalmente, Data Cloud. Os dados são importantes, são cruciais para que você consiga fazer com que a IA funcione. Ontem a gente ouviu muito sobre isso, né? Teve palestras importantíssimas. Se você não tem um dado estruturado, né, correto, cara, vai ser ruim a sua implementação de uma IA. E hoje todo mundo fala de IA, mas o que vem antes da IA? Tá funcionando? Tá bom? A IA vai resolver todos os débitos técnicos que estão lá atrás, né, escondido que ninguém mexeu. E aí, quando você coloca a IA nesse ambiente, cara, você vai ter mais dor ainda. Então, você não nem um remédio aí, né, tarja preta vai te ajudar. E cabe mais nessa lista, né? E outro ponto importante é esse aqui, tá? Documentação. Eu tô com o assunto certo, né? Espero que ano que vem eu possa falar novamente, mas enfim, não quero ser cancelado. Eu coloquei uma frase aqui que é um prefácio do livro Código Limpo, acho que todo dev conhece esse código, é tipo Vademecum, né, da programação, mas eu acho que todo mundo deveria ler. Ele não é um livro para seus esforços, mas é um livro que fala sobre boas práticas. E quando fala sobre boas práticas, a gente fala sobre aquilo que é crucial para um bom desenvolvimento de sistemas. E desenvolvimento no seu esforço não é só código, né? Declarar equipamentos também é desenvolvimento. Então, você faz um flow, você cria um campo, você ajeita permissões, você está desenvolvendo algo para um uso final. E no meio desse desenvolvimento, o Copeland, ele fala nessa frase que ele compara, né, a gente como fábricas humanas, onde não existe um descanso, onde não existe um raciocínio do que está sendo feito, apenas execução. Então, você trabalha a partir das pendências do produto, ou do user isso para criar o produto e vida que segue. Geralmente a gente não pensa no que está fazendo e no resultado que aquilo vai dar a longo prazo, né? O que é muito importante, porque depois que a gente implementa, aqui vem os BOs, que vem as dores de cabeça. Então, não sejamos como fábricas humanas que estão com manufatura, né? Rodando, 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 sem saber o que estamos fazendo. Então, é importante refletir nesse sentido. E agora, galera, eu vou falar sobre coisas sérias, tá? Não que o que eu não falei foi sério, mas eu vou tocar em assuntos críticos, eu espero que todo mundo esteja sentado, por favor, quem está em pé, sente, porque vai trazer dor, desespero, gatilho. Se você tomar remédio controlado, por favor, faça uso agora. Se a terapia está atrasada, é hora de você falar com o seu psicólogo, tá? Então, quem são os causadores desses problemas? Já estamos na tela aí. Quem não conhece isso, né? Quem não sabe, esse erro. Provavelmente esse erro aqui não diz nada. O primeiro ponto errado que vai te dar dor de cabeça. O usuário vai receber esse erro e não vai saber o que é. Ele foi atualizar uma oportunidade e aqui é um cascateamento de erros. Provavelmente alguma regra de atualização que foi trigando tudo. Um erro muito importante. A gente geralmente não tem atenção em traduzir erros para o usuário. Então, isso já dá um pouco de dor de cabeça, porque o usuário não sabe o que está fazendo, o erro que apareceu, é um erro genérico, até você ir lá divulgar, trampo. E vem mais, tá? Esse aqui, ó, criação de registro, aqui tá um pouco ruim, mas é um caso que está sendo criado, é um new case. E imagina, o cliente, o acionista lá, no suporte, com o cliente no ouvido dele, e ele dá um erro disso aqui. E agora, como é que faz? É um erro de trigger, provavelmente ele foi salvar, e no print é um erro de trigger de oportunidade. Rolou alguma subida, algum deploy que não foi validado, e aí a classe que atualiza alguma questão de conta, que está relacionada a esse caso, quebrou, e aí não vai salvar nada. Então, se deu ruim para isso, vai dar ruim para 30 aprendiz que estão abrindo no mesmo caso. Então, isso não é fácil a vida do cara lá, do telefone com o cliente, imagina, né? Tem mais, tá? Espero que vocês estejam bem. Isso aqui, Domain SQL. Eu tenho certeza que você, admin, recebe todo dia um e-mail de Domain SQL no seu.
nessa caixa de entrada. E é, eu tenho certeza, tá? Então, vamos rever aí a sua arquitetura. Então, isso aqui é um erro bem clássico de vários ambientes, né? E é um erro que a gente precisa tratar, tá, galera? Limite de seus force quando bate nisso aqui é trampo. Não é suficiente, né? Tem mais ainda, tá? Eu vou mostrar agora aqui se aquele não doer, isso aqui vai doer. Insuficiente access. Você se identificou aí? Se identificou? É. Administrador do sistema, você é o administrador do sistema. Então, esse erro aqui, ele diz muito sobre a sua governança da plataforma. Porque se o usuário está acessando um objeto, ele não tem acesso ao campo ou acesso a, seja lá o que está relacionado, e você está lá livre. Oi? Pode falar. É você que é o autor disso aqui. Então, isso aqui é um problema totalmente seu. E às vezes você fica caçando, né? Quem nunca ficou minutos caçando qual era a permissão que não estava para aquele usuário. Identificou? São todos assuntos reais, tá? E para terminar, isso aqui é um dos piores. Esse aqui é terrível, dá dor e sofrimento. Quem nunca passou por isso aqui de primeira sexta-feira. Por isso que não faço deploy na sexta-feira, tá? Não faço deploy na sexta-feira. Quando aleatório. Então, isso é um problema grande em equipes, né, que desenvolvem várias organizações. Aqui é um erro de classe, então, validou, aí você tem que rodar tudo de novo. Aqui está usando para muito de sets, mas em qualquer outra ferramenta, ele vai dar erro também, você vai receber, você vai visualizar o que vai acontecer. Então, né, calma, acabamos as cenas tristes, né, de dois sofrimentos, e vamos para algumas ações básicas que vão nos ajudar a manter a sanidade, não surtar, né? E tentar fazer o melhor para o nosso cliente final, seja ele um cliente que você de consultoria, seja você que trabalha com cliente interno, assim como eu trabalho, mas sempre pense no melhor para o seu usuário final. Sempre existe uma saída, né? Então, eu listei ali alguns pontos que eu acredito que são pontos cruciais para dev e admin. Então, sempre tenha em mente, quero ser dev, quero ser arquiteto. Cara, isso aqui não está dominado no seu dia a dia. Volte uma casa e comece novamente. Eu acho que é muito importante escrever documentações. Confesse, você acha chato para escrever documentações. Confesse, aqui é um ambiente seguro. Ninguém vai te julgar. Então, fazer user history, né? Se, quando, então... Mas, velho, isso é uma mão na roda. Porque o cliente não vai te cobrar, além daquilo que está escrito. O próximo dev que for mexer naquele componente vai olhar aquela user history e vai saber o que estava sendo feito. Você vai saber o que você fez, que às vezes você implementa e nem sabe o que está ali, mas quando você lê a documentação, você entende. Então, a documentação é um ponto muito importante. Então, e uma questão que eu já passei em todas as empresas e falha muito: centralizar conhecimento na cabeça de uma pessoa. Então, isso é um perigo. A pessoa sai da empresa, pronto, ninguém sabe para onde foi. Exatamente, você tem ferramentas que vão te ajudar. No meu contexto hoje, a gente tem muita coisa legada, né, de implementação mal feita, e que muita coisa ficou na cabeça da pessoa que saiu e ninguém sabe. Pô, então, é bem crítico até mexer, e é uma dor de cabeça que tira sono. E faça uso de ferramentas, né, para auxiliar a produtividade. O colega aqui falou, o mestre falou de GPT, que é um avanço hoje. Mas você tem ferramentas do Salesforce, né, Spectro, DataLoader, mais cuidado, né, teve um incidente aí, então presta atenção no que você está usando. Workbench, você tem outras ferramentas aí que você pode utilizar para fazer para o seu dia a dia. E também uma dica que eu falo, né, sempre pense no usuário final. Hoje, sempre que eu faço uma solução aqui, eu gravo para o usuário final como executar. Por quê? Isso porque eu trabalho com cliente, então muitas vezes o usuário final é o meu cliente. Quando está consultoria, você manda para o PO, né, o líder, e aí ele que passa. Mas funciona muito porque o cliente precisa ver o que está acontecendo. Ele é visual. Então eu faço gravações, faço e resolve a vida dele. Então agrega muito para eles. Use ferramentas para te auxiliar. E esse aqui é um ponto importante, né?
eu vou até ler, respeite esse termo de desenvolvimento, que nunca fez uma alteraçãozinha rápida direta à introdução. Confesse pecado agora, tá? Confesse esse pecado. E não faça mais, não faça mais isso. E depois esqueci de atualizar a sandbox, o que é pior. Você só faz a introdução e esquece. Eu já vi galera sênior fazer isso, tá? Não foi só o Juninho, não. Já vi especialista fazer isso. E aí depois você vai procurar em sandbox e não tá. Aí você faz o deploy e quebra aquele que quebrou ali no print. Então, evitem isso, mesmo que seja é cansativo, tem que abrir várias branches para fazer, tem que pedir validação. Não. É um campo só, cara, é um campo só. Faça o correto, né? Faça o certo. Isso vai tirar muito BO da sua frente. Isso aqui também é um ponto importantíssimo. Busque utilizar os recursos que estão dentro dos seus FOSS. Eu comentei até com a colega ali, uma questão, né? E aqui, devs, não se ofendam, mas a galera dev, às vezes, quer meter código em tudo. Não se ofendam. Eu amo vocês, né? Eu gosto muito. Mas, às vezes, a gente pode resolver com o Flow. Né? Eu sou da época do Process Builder, então eu sou um pouco velho, tá? Eu peguei o Process Builder. E o Flow hoje resolve praticamente tudo. Mas aí entra a questão de arquitetura, né? Você vai entender até onde o Flow pode ajudar. Mas, às vezes, o Flow resolve o seu problema. Então, utilize o que é standard, que vai facilitar muito. E aqui é o ponto que eu coloquei também no texto. Né? Se você pode usar API padrão, por que é uma API do zero? Eu coloquei isso aqui porque, na empresa que eu estou agora, eu tive um problema uma vez de a gente está usando o Message Session, né? E usava o case. E aí, meio que está replicando a estrutura do case para o Message Session, para o atendimento. Tinha uma integração com o case, com uma ferramenta de desenvolvimento do produto, e o pessoal queria que fizesse com Message a mesma coisa. Aí lá vai eu entender, porque não tinha documentação de nada, né? Aí lá vai eu caçar a classe lá e ver o que estava acontecendo. E aí eu percebi que era uma desenvolvimento do zero, uma API totalmente do zero. Sendo que dá para fazer com a API padrão do próprio Salesforce, que seria muito mais fácil. Então, foi uma task que ficou gigante, porque fizeram dessa forma, sendo que poderia ser muito mais clean, né? Muito mais limpa. Então, o Salesforce oferece isso. Então, use o que é a edição daqui do Salesforce. Defina padrões. Parece besteira, né? Mas padrões, às vezes, não existem ou não são respeitados. Então, acho que todos que estão aqui sabem da importância disso, não preciso nem falar nessa questão de padrões. Descrição, inclusive a gente fosse, ele se alimenta de descrição. Ele se alimenta de descrição, de nome dos campos. Então, se você está esperando fazer agent force na sua empresa, comece a colocar a descrição nos seus fluxos. Descrição das variáveis, porque quando você for começar a usar, você vai ver que vai aliviar um pouco do seu trabalho. Esse ponto aqui também é crítico, débitos técnicos, priorize débitos técnicos. Já fez a migração dos PBs para flows? Espero que ninguém tenha Process Builder aqui nas suas ordens rodando, tá? Não é mais tempo de fazer isso. Mas Process Builder não existem mais, né? Então, priorize aquilo que está esquecido e que precisa ser modificado para atender os padrões da ferramenta de hoje. Porque antes o Salesforce era uma coisa, hoje ela é outra totalmente diferente, ela tem novos modelos de arquitetura, novas tecnologias. E às vezes você está rodando um componente lá que não faz mais sentido, né, para o que a gente tem atualmente. Então, prioridades técnicas, todo mundo sai ganhando. E aqui também é um ponto importante, seja sincero com o time de negócios, exercício de dizer o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Então, é um ponto que a gente às vezes ignora, né? A gente quer maquiar, mas, cara, seja sincero com a galera que vai receber, né? Que espera que você entregue. Então, às vezes a gente fala que vai entregar um tempo e aí, não deu, mas joga limpo, né? Ninguém é inimigo nesse jogo, né? Todo mundo quer o bem comum. Só que você vai entregar de uma forma, ele vai entregar de outra, mas seja amigo do time de negócios, é importante, porque se você falha numa ponta, a outra ponta também falha. Então, pense que todos ali fazem parte do mesmo mecanismo. Então, joguem limpo, sejam sinceros sobre prazos, sobre entregas, sobre limitações. Né? Às vezes a gente não quer falar que não dá para fazer de tal forma, às vezes o cliente quer empurrar uma solução, mas, cara, não dá. A gente vai sofrer bastante se fizer dessa forma. Então, eu acho que é muito importante esse ponto. Aqui eu tenho algumas frases, essa frase foi muito boa, do John Lewis. Se você codar, e aqui ler a codar como desenvolver, se você desenvolver, sempre que desenvolver uma solução, pense que quem vai manter é um psicopata violento que sabe onde você mora.
Então, sempre pense nisso, tá? Pô, esse cara sabe onde eu moro. Se eu fizer alguma coisa aqui fora do padrão, ele vai vir na minha casa e vai me matar, assassinar. Então, essa frase aqui, tatue, tá? No seu corpo, coloque lá na sua parede. Essa frase aqui é uma frase fictícia, mas eu gosto muito porque não se preocupe se não funcionar corretamente. Se tudo funcionasse, você ficaria sem emprego, né? Eu estava fazendo qualquer outra coisa mesmo, se não de sistema de TI. Não que a gente faça bugs porque a gente quer, mas acontece. E o último ponto, que é uma frase de C.S. Lewis, que é um autor que eu amo, que é integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está vendo. Então, mantenha um padrão que vocês sabem, mesmo se ninguém estiver te cobrando um padrão, sabe? Porque, como a gente falou aqui, pô, eu encontrei esse cara que eu não vejo há anos. Encontrei o Biso, que eu não conhecia, só via remotamente. Mas eu acredito que o seu nome, né, o legado que você vai deixar é eterno. Se fosse ficar lá o nome de quem criou, né? Então tá lá o seu nome. Então tá lá. Até se o cliente mudar de ordem, o seu nome vai estar lá. Então a sua marca está ali. Então, mantenha o padrão, porque todos agradecem, né? E é isso, galera. Espero que tenha sido bom, vocês tenham gostado. Não sei se tem perguntas, mas estou nervoso, então me perdoe qualquer coisa. Alguém tem uma pergunta? Não quer falar, complementar? Que bom, que bom. Eu trouxe algo muito pessoal, né, que a gente precisa persistir nessa toada, né? Porque nós somos evangelizadores, né, do sistema. Então, possamos agir corretamente em todas as áreas. Valeu, galera. Obrigado.